homem mais alto do mundo hoje mora na Turquia, tem 40 anos e o seu nome é Sultan Kösen. Ele detém o atual recorde mundial do Guinness World Records de ser homem mais alto do mundo com 2,50 metros de altura. Agora, imagina você ver um homem desse tamanho na sua frente? Esse homem é absurdamente alto para o nosso tempo, porém a Bíblia fala de homens com mais de 3 metros de altura, e até mesmo um que só a cama dele tinha 4 metros de comprimento. E agora nós vamos conhecer tudo o que diz a Bíblia sobre esses gigantes. Os gigantes na Bíblia eram homens de grande estatura, ou simplesmente homens de grandes feitos. Isso porque algumas palavras hebraicas que podem ser traduzidas por gigantes também podem significar pessoas valentes e poderosas. Mas, de fato, a Bíblia fala que havia alguns homens de grande estatura na antiguidade. Inclusive, os textos bíblicos mencionam os nomes de alguns desses gigantes. Parece que essas pessoas de proporções anormais frequentemente estavam envolvidas em batalhas nos tempos antigos por serem fortes e poderosas. Há pelo menos 3 palavras hebraicas principais que aparecem no Antigo Testamento e que podem ser traduzidas como gigante. A primeira delas é a palavra hebraica, Rephaim, que a Septuaginta traduz muitas vezes com o termo grego gigas, gigante. Os Rephaíns eram um povo que vivia na região de Canaã, e dentre os quais estavam muitos gigantes. A segunda palavra que pode ser traduzida por gigante é o hebraico gibor. Essa palavra pode tanto se referir a um homem grande em estatura, como também a um homem grande em feitos. Nesse último caso, seu significado diz respeito a um guerreiro ou a uma pessoa valente. A terceira palavra, que também foi traduzida como gigante na Septuaginta, é o hebraico nefilim. Essa palavra aparece somente 2 vezes no texto bíblico do Antigo Testamento. O significado exato desse termo é incerto, mas acredita-se que ele seja derivado de uma raiz que significa cair, e seu sentido mais apropriado seja caídos ou poderosos. Dessa forma, a palavra não apenas indicaria uma pessoa grande em estatura, mas principalmente uma pessoa grande em poder que cai sobre outras pessoas com tirania. Há ainda outras palavras na Bíblia que designam certos grupos associados ao conceito de pessoas de grande estatura, como os Anaquins, Emins e Zanzumins. Estes 2 últimos parecem ser um nome alternativo para os Rephaíns. Como surgiram os gigantes na Bíblia? Existem muitas teorias fantasiosas sobre a origem dos gigantes na Bíblia que se assemelham em vários aspectos às mitologias dos povos antigos. A maioria dessas teorias é proveniente de uma forma muito tradicional de interpretação do texto bíblico de Gênesis 6. O texto bíblico parece dizer que os gigantes surgiram do relacionamento entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. A questão é que desde muito cedo rabinos judeus têm entendido que esses filhos de Deus eram anjos que tiveram relações com mulheres, e dessas relações surgiram os gigantes. Mas a ideia de que os filhos de Deus eram anjos caídos não é a única interpretação possível do texto de Gênesis. Textualmente, eles poderiam ser os descendentes piedosos de Sete, ou até mesmo os reis da época, que comumente eram chamados de filhos dos deuses. Além disso, a palavra gigante em Gênesis 6 traduz o hebraico nefilim, que, como vimos, muito provavelmente significa caído ou poderoso. Então, dificilmente esse texto de Gênesis esteja explicando exatamente a origem dos gigantes em estatura. O mais provável é que o texto esteja falando de pessoas grandes em nome, força e fama. Por outro lado, há outros textos bíblicos que notadamente falam da existência de gigantes nos tempos antigos, mas não devemos pensar nesses gigantes de uma forma muito exagerada. Inclusive, várias fotos espalhadas de esqueletos de gigantes com proporções realmente enormes são comprovadamente falsas. Os gigantes citados na Bíblia parecem ter sido homens que realmente tinham proporções anormais, cuja estatura poderia superar os 3 metros de altura, mas não muito mais do que isso. Uma estatura assim não estaria tão distante de casos documentados na era moderna de pessoas que alcançaram mais de 2,70 metros de altura. Cientificamente, alguns estudiosos sugerem que esses gigantes da Bíblia eram portadores de gigantismo, mas os textos bíblicos não explicam nada a esse respeito. Vamos a alguns nomes de gigantes na Bíblia. Na maioria das vezes que a Bíblia fala sobre os gigantes, eles são referidos no sentido coletivo. Por exemplo, os Anaquins e os Rephaíns.
Os textos bíblicos literalmente dizem que os Anaquins, que eram os filhos de Anak, eram descendentes de gigantes, e nesse sentido os Refaíns também são comparados a eles. Esses povos que reuniam gigantes acabaram sendo derrotados por outras nações, e seus remanescentes se espalharam e se refugiaram com outros povos. Esse pode ter sido o caso da família do gigante Golias, de Gate, que era descendente dos gigantes, e se refugiou com os filisteus. Os textos bíblicos ainda citam pelo nome certos gigantes relacionados ao povo filisteu, dentre os quais também estava outro gigante anônimo que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e em cada pé. Todos esses gigantes foram derrotados por Davi e seus homens. Antes de todos esses gigantes, porém, a Bíblia fala de um homem chamado Og, cuja cama, ou sarcófago, dependendo da interpretação, tinha aproximadamente 4 metros de comprimento por 1 metro e 80 centímetros de largura. Og era rei de Bazã e era um gigante remanescente dos Refaíns. Ele foi derrotado pelo exército de Israel. E aí, você já conhecia os gigantes na Bíblia? Comente abaixo o que achou do vídeo.